Vidal, da UGT, com a palavra. Obrigado, presidente. Pessoal, boa tarde para quem eu não tive oportunidade de cumprimentar ainda. É um prazer e uma honra muito grande estar pela segunda vez como candidato à presidência do Conselho Nacional de Juventude. Isso dá-se por vários motivos, mas eu queria elencar um deles, que o campo a qual faço parte aqui, a qual eu me alinho politicamente, e não é segredo para ninguém, é um campo que primeiro, não precisa pedir autorização para ninguém para lançar candidatura, ponto. E segundo, que nós temos posição. E infelizmente a posição que nós temos para apresentar hoje é diferente da posição que nós tínhamos para apresentar em 2010, na eleição para o Conselho. E essa posição que nós vamos apresentar, infelizmente, é mais trágica do que naquele momento. Então eu vou ler uma carta que nós construímos aqui, eu acho que nela resume bem a nossa proposta de candidatura. Num país de proporções continentais como o Brasil, atravessado por gritantes desigualdades sociais, os jovens não devem ser enxergados como um bloco homogêneo. Nossa candidatura representa justamente isso: as diferenças, os desiguais, os invisíveis, os que estão à margem e os excluídos. Não pensamos igualmente, nem devemos fazê-lo. Nosso papel, no mínimo, é estimular a pluralidade, como também as reflexões. A primeira composição de cadeiras do Conjuve, mesmo feitas por indicação, remeteu o Conselho a uma notoriedade de causar ciúmes, tanto pelo fato da diversidade de suas representações, tendo entre elas personalidades como Viviane Sena, MV Bill, Marcelo Yuca, quanto pela autonomia, uma vez que aquele mosaico, conforme gostava de dizer a professora Regina Novaes, estava longe de ter amarras e ser emudecido por grupos hegemônicos. O fim do governo Lula, governo esse que defendemos, inclusive quando os seus faltaram, também marcou o fim da autonomia do Conselho Nacional de Juventude, que hoje precisa ficar de pires na mão para ter suas demandas atendidas pela Secretaria Nacional de Juventude. Como se não bastasse, o Conselho tem grande dificuldade em perceber as reais demandas da juventude brasileira, se apegando cotidianamente às demandas das organizações que o compõem e principalmente aquelas que se alinham com o governo. Ouvindo menos os jovens invisíveis e sendo naturalmente menos, a cada dia mais, ouvidos pela juventude brasileira. O conselho que sonhamos, idealizamos, é um conselho republicano, forte e representativo. É tratado como um organismo para... O conselho que sonhamos, republicano, forte e representativo, está sendo tratado como um organismo para dizer amém a que não pode contrariar o governo. Mesmo quando este governo reduz o investimento e o custeio em política de juventude, sem falar no contingenciamento de recursos já aprovados. Tivemos duas conferências que mobilizaram parte da juventude brasileira. Nos vangloriamos por isso. Mas em 2013, temos muito menos conselhos municipais de juventude do que tínhamos em 2011. Temos, segundo o pesquisador Júlio Jacobo, muito mais jovens mortos no biênio 2011-2012 que nos biênios anteriores. Segundo dados do IBGE, do CAGED e do IPEA, os números de jovens que saíram do mercado formal de trabalho em 2011 e 2012 é maior que o número de jovens admitidos no mesmo período, comparando-se apenas o período de recessão do governo FHC. Para se ter ideia, os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, tiveram aumento. O ProJovem, criado em 2005, nunca teve sua bolsa reajustada. As praças da juventude, com pouquíssimas exceções, continuam no papel e não impactam na vida real dos jovens. Assim como os territórios de paz, só tem paz no nome. Agora temos o Pronatec, que os velhos equívocos políticos... Minha boca está seca pelo clima de Brasília. Que os velhos equívocos políticos e administrativos não têm foco na juventude e nem indicador para aferirmos, nós, o Conselho, seus resultados. Como se não bastasse, após anos de luta, estamos vencendo etapas para a aprovação do Estatuto da Juventude, mas com o risco
já anunciado pela lucidez do nosso amigo Alessandro de Leon, que profetizava que o governo esvaziaria o Sistema Nacional de Juventude. 5 minutos. O que, na prática, significa a concentração dos recursos na mão do governo federal e as migalhas no pires dos municípios. Me pergunto, o que poderia ser pior? Quando olho para o Congresso, percebo que nossa história pode ser manchada pela redução da maioridade penal no mesmo ano em que provavelmente se aprova o Estatuto da Juventude. Estamos perdendo esse debate dentro e fora do Congresso. Aos que defendem um referendo para decidir sobre isso, quero lhes informar. Já perdemos de goleada. E se fosse hoje, o plebiscito, nós que defendemos a manutenção do que está previsto no ECA, perderíamos por minoria gritante. Obrigado. Para discutir todas essas questões e tantas outras que preocupam os que estão fora deste pleno, que inclusive nem sabem da sua existência, e sabem cada vez menos, que é o caso da maioria dos jovens brasileiros, é que, motivado por vários descontentes, propusemos essa candidatura a presidente do Conselho. Podemos até perder, mas nunca iremos nos calar. Nem muito menos deixar de fazer o debate de falar a verdade. Somos aliados até hoje do projeto que elegeu a presidente Dilma. Eu faço um parênteses para dizer aqui que nós temos um exemplo latente, que às 6 horas da manhã, a presidente Dilma pôde ter uma prova dos aliados históricos versus aliados por ocasião. Pois na hora que precisam de nós, para os grandes embates, como aliados históricos, sempre votamos com o governo. Exemplo disso foi a votação dessa madrugada na Câmara dos Deputados. Mas aprendemos com o ex-vice-presidente José Alencar que o melhor aliado é aquele que põe o dedo na ferida, para que sejamos obrigados a curá-la. Falei aqui dos problemas, porque acertar é obrigação. E não estamos aqui para negar os avanços. Sobretudo, estamos aqui para ajudar a corrigir rumos. Acreditamos sim que as mais variadas correntes políticas que compõem o Conselho Nacional de Juventude querem o melhor para a juventude brasileira. Mas também acreditamos que saímos do caminho trilhados por muitos que nos antecederam. Defendemos uma repactuação das entidades que compõem o Conselho em torno de ideias e compromissos, a redefinição de rumos, a independência e autonomia da mesa diretora e, consequentemente, do Pleno, a restauração do respeito institucional e político do Conselho, a transparência e a reaproximação com a juventude brasileira, que está fora dos quadros dos partidos, redes e organizações juvenis. Independente do resultado de hoje, acredito que cumpriu o papel de discutir os equívocos, evocando mais uma vez o insubstituível Alessandro de Leon, reitor da Universidade da Juventude. Aprendemos com ele, abre aspas, o mínimo não satisfaz. Lutamos não só por uma Secretaria Nacional de Juventude, que se torne um ministério, e lutamos não só para que o Conselho Nacional de Juventude seja um real instrumento de intervenção. O Conselho Nacional de Juventude seja um real instrumento de intervenção, avaliação e elaboração de políticas públicas. Lutamos, sobretudo, para que as políticas públicas de juventude sejam de Estado e que não dependam da vontade de quem esteja portando a faixa presidencial. 1 minuto. Não nos interessa... Desculpa. Nos interessa que, assim como a agenda de educação e saúde, as políticas de juventude sejam obrigatoriamente alvo do PPA, do Orçamento Geral da União, com a evolução dos investimentos e do custeio, antes que percamos o bônus demográfico de nossa geração. Eu encerro esse texto, essa fala, uma breve reflexão de 30 segundos, que é o tempo que me resta, e dizer que eu não sou fundador desse conselho, nem tampouco afundador desse conselho, mas que é fato, notório, que o conselho está a cada dia mais perdendo o seu poder de inserção política, tanto nas políticas públicas quanto na sociedade. Esse descontentamento, eu acredito e tenho ouvido que é
parte do pensamento de grande parte dos conselheiros que pode hoje não se traduzir em voto, mas que nós estamos aqui não por oposição, mas por composição, por redefinição de rumos. E que se muitos que nos antecederam criaram esse conselho com a ideologia dele pautar as políticas públicas no Brasil, nós não estamos cumprindo essa tarefa. É para isso que a nossa candidatura se coloca hoje à disposição dos conselheiros e conselheiras para ser votado. E também porque é possível fazer mais, como disse o nosso grande líder Eduardo Campos. E como diz a nossa presidente Dilma, é possível fazer muito mais pelo Brasil. Obrigado, uma boa tarde a todos. Ok, João.